queridos da Prof. Hoje a gente vai começar a estudar Roma, que é uma civilização muito importante para a nossa civilização atual. Muitas coisas nós herdamos dos romanos, assim como herdamos muitas coisas dos gregos, porque os romanos herdaram também muitas coisas dos gregos, né? Então, nessa cadeia de herança deste mundo ocidental, nós temos muito da cultura romana nos nossos dias. Primeira coisa, o que a gente faz quando a gente estuda um povo novo? A gente localiza ele no espaço, no mundo, né? Roma é uma civilização que se desenvolveu também numa península, assim como os gregos, a Península Itálica, que é uma longa faixa de terra em formato de uma bota. Olha que bom, porque a gente localiza super fácil, né? Para achar a Itália, é só procurar onde o mundo está dando chute numa pedra, né? Uma bota dando chute numa pedra meio desengonçada, uma bola em formato quase triangular. E aqui estamos, então, na Península Itálica. Roma, a civilização, deu origem, deu nome, né? Roma deu nome a todos esses povos que vieram aqui. Hoje ela é o nome da capital da Itália, que é um país jovem. A Itália é um país jovem. A Itália surgiu como Itália em 1871. Antes ela era um conglomerado de reinos, mas isso a gente vai aprender mais tarde, né? Hoje Roma, a cidade que deu origem a um império e que é tão interessante, tão cheia de mistérios, hoje é uma cidade, né? Mas ela deu o nome a toda uma civilização. Bom, ela se formou aqui, nessa península, essa longa faixa de terra, que ela é limitada aqui pelos Alpes, né? Ao norte pelos Alpes que ela divide com a França. Ela tem a leste o mar Tirreno, a oeste o mar Adriático e aqui no sul o mar Mediterrâneo. Essa região aqui também às vezes é chamada de mar Jônico. Nesta península aqui não tem tantos portos como tem na Grécia, né? Como a Península dos Balcãs, tinha muitos portos, muitos lugares navegáveis, apesar da quantidade imensa de ilhas. Na Itália não tem tantos portos assim. Ela tem duas grandes ilhas que pertencem a ela, né? Aqui a Sicília, né, que é uma ilha bem grande e que aqui no meio da Sicília tem um grande vulcão, que é o Etna, né, que a gente vai depois saber um pouquinho mais sobre ele, e a Sardenha, né, que é essa ilha maiorzinha aqui. Vocês podem ver que tanto a Sicília quanto a Sardenha são ilhas muito boas para a gente chegar até a África, porque elas são próximas. Vocês sabiam que quando tem uma tempestade de areia aqui no deserto do Saara, toda essa região aqui é atingida pela mesma tempestade de areia, para vocês terem noção da proximidade. Agora, há pouco tempo, a gente viu que as tempestades de areia dos desertos africanos chegaram até as ilhas do Caribe, né? Então, imagina o que é uma tempestade de areia no sul da Itália. Como eu acabei de dizer para vocês, a Itália tem um vulcão ativo na Sicília, o Etna, e a Itália é uma região vulcânica. E é uma região que fica sobre placas tectônicas, portanto, ela é propensa a vulcões e terremotos. E por causa desses vulcões e desses terremotos, a gente tem algumas histórias bem interessantes, né? Como a história de Pompeia e Herculano, que foi coberta pelo vulcão Vesúvio, numa erupção completamente inusitada, quando acharam que ele já estava extinto e morto. A Itália até hoje, ela tem muitos estudantes de eventos sísmicos, porque ela no seu subterrâneo, no subterrâneo dos mares que envolvem a Península Itálica, existem ainda muitos vulcões em linha, que são vulcões que eruptam assim, vulcões em cone também, que a gente só vê a pontinha, muitos extintos, alguns ainda em atividade. Essa região aqui acima de Roma, ela é uma região bem propícia a terremotos e de vez em quando, se vocês prestarem atenção, isso acontece por lá. A Itália é um lugar muito bonito, a gente vai tentar fazer um voo de drone depois por ela. Ela é um lugar lindíssimo, ela é um lugar muito turístico, né? Tem muita história, é um lugar de muito trabalho arqueológico, porque cada vez que vai se abrir uma rua, que vai se fazer um supermercado, que vai se erguer uma casa, uma escavadinha no pátio, tu já acha
alguma coisa muito importante arqueologicamente. Então ela é uma cidade banhada de história. Muitas coisas muito importantes aconteceram na Península Itálica ao longo da história da humanidade. Ela teve, na Idade Moderna, os dois principais povos, né, os únicos portos que resistiram a todos os tempos, os portos de Gênova e o Porto de Veneza. E ela foi banhada por terras férteis, né? Ela foi presenteada com muitas terras férteis. Lembrem que eu falei para vocês que solos vulcânicos eles se predispõem a terras férteis, né? Então ela tem bastante terra fértil, e porque ela tinha muita terra fértil em alguns das regiões dela, ela foi muito cobiçada por muitos e muitos povos. A civilização romana foi formada por vários povos que vieram de toda parte da Ásia e da Europa, povos indo-europeus. Os mais famosos são os italiotas, que a gente divide em latinos e sabinos, né? Os etruscos, que foi o primeiro povo que urbanizou a região. Os etruscos tornaram a região urbanizada, eles inventaram calçamento, eles inventaram um sistema de esgoto, e também, provavelmente, foram eles que inventaram a origem lendária de Roma. Que origem lendária é essa, professora? Isso é uma história para um outro momento. A gente vai saber um pouquinho sobre a lenda de Rômulo e Remo, né? Que é a origem lendária. A gente tem uma origem lendária de Roma, que provavelmente é uma origem etrusca, os etruscos que criaram essa lenda e que passaram adiante por tradição oral. E a origem histórica, que é o que os arqueólogos conseguiram descobrir sobre a formação de Roma. Ainda sobre esses povos, né, esses etruscos, a gente sabe muito pouco, apesar deles serem os grandes responsáveis por toda a estrutura urbana dos povos que vieram depois deles. A gente sabe pouco porque a escrita deles nunca conseguimos traduzir a escrita etrusca, mas sabemos que eles tinham um alto nível de evolução e eles são muito da base cultural, a base, lá o pedacinho da cultura de Roma importante a gente tem através dos etruscos. Bom, sabemos também que a cidade que deu origem a todo este nome de todos esses povos, Roma, ela é erguida sobre 7 colinas, né? E que essas 7 colinas que envolvem a cidade também são banhadas por rios. Enfim, ela era um lugar propício a se desenvolver uma civilização de sucesso. Os gregos já falavam deles, a própria história da Odisseia refere-se ao rei de Ítaca, ou seja, refere-se ao rei da Península Itálica, né, Ulisses ou Odisseu, por isso o nome é Odisseia. A Guerra de Troia, então, envolveu em algum nível a Ítaca, né, porque fala da volta de Odisseu da Guerra de Troia para chegar ao reino da Ítaca. Essa é a história da Odisseia. Então, a Itália está muito envolvida, os povos da Ítaca, os povos italianos estão muito envolvidos com a história da Grécia. Eles herdaram muito dos gregos. Eles herdaram a religião, eles só mudaram o nome do deus, né? Porque a religião eles herdaram dos gregos tal como era, eles só trocaram os nomes dos deuses. Eles herdaram muito da arquitetura, muito da escultura dos gregos. Praticamente tudo que nós temos de escultura grega salva hoje nos museus do mundo são cópias romanas. São os romanos que fizeram a cópia em cima do que originalmente era a escultura grega, porque a escultura grega, muitas eram feitas de bronze, e eles se perderam com o tempo, se corroeram, e foram os romanos que as refizeram em mármore, né? Vamos dar uma passeadinha aqui pelo satélite, todo mundo fazendo uma torcida muito grande para dar certo, né? Vamos tentar atingir os satélites. A prof vai tentar ir até a região da Sicília, que é uma das regiões mais férteis, né, da Itália, antes de ir a Roma, né? Vamos à Sicília para vocês conhecerem um pouquinho da geografia vulcânica, né? Será que eu vou conseguir? Se eu não conseguir, eu tento de novo. Larguei o bonequinho. O mar Romano também é lindíssimo, né, gente? É o mar Mediterrâneo, aquele azul profundo, aquele mar banhado, que banha as penínsulas da Itália
e da Grécia, mas que acima de tudo é um mar extremamente cristalino pela sua condição de solo rochoso, né? Acho que não tive muito sucesso não, meu bonequinho caiu em algum lugar que não tinha que ter caído. Vamos voltar aqui. Ah não, tá aqui, ó gente, olha que lindo! Né? A gente caiu na Ilha da Sicília, que é uma das ilhas mais lindas deste mundo inteiro. A gente está aqui na Sicília. Voltamos, porque a prof, abobadamente, não teve paciência de esperar o bonequinho passear aqui. Vamos lá, então. Estamos aqui numa... Ih, acho que eu fui para Malta, gente. Não fui para Sicília, não. Bom, mesmo naquela região que rodeia... Olhem as ruínas, gente. Olha aqui o que são as ruínas, tá? Nós temos uma região de muitas ruínas, porque foi uma região muito, muito disputada, né? Era muita disputa. Todo lugar em que se tem Império Romano, a gente tem uma disputa de território muito grande, né? E ó, aqui é uma estrada provincial, né? Essa condição de Roma, de ter povoado tantos lugares da Europa, é que é uma condição muito especial e muito importante. A própria cidade, né, de Roma, ela é uma cidade que ela não é litorânea, ela é uma cidade interna, apesar disso ela é próxima aos portos, então isso beneficia bastante, né? Olha a região, que incrível que a gente caiu numa região de termas, né? Uma ruína aqui, uma coisa muito comum que os romanos faziam era piscinas para se banhar, né? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no fórum. Península Itálica, Fórum Romano, para vocês verem a quantidade de Ó, aqui a gente tem uma escavação no Fórum Romano, né? Que é um dos centros do Império Romano. O Fórum é o centro jurídico da cidade de Roma. Então a gente vai tentar ir aqui de Street View. Escavação no centro do Império Romano. Aqui a gente está em Roma, a linda Fontana di Trevi, né? Fontana di Trevi. Eu tenho mania de falar em francês, desculpa. Fontana di Trevi, né? Que é olha a quantidade de turistas, gente, viu? Porque o coronavírus se espalhou tanto em Roma, é um lugar muito turístico, né, gente? E por ser um lugar muito turístico, muita gente, e quando é um vírus assim como esse que a gente tá, olha o que acontece, né? Em Roma, não é fácil não. Bom, eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho sobre Roma. A gente vai fazer outras visitas virtuais, né? E alguns de vocês já devem ter ido a Roma, Itália, e se Deus quiser foram sim. E a gente vai ficar por aqui, então, hoje só localização geográfica, algumas características geográficas de Roma. Tchau, até a próxima!